Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como todos já devem saber, as aulas presenciais foram suspensas temporariamente e, sabendo disso, o colégio disponibilizou uma plataforma que vai permitir o estudo orientado por meio de videoaulas, chat e atividade. Falando em atividades, eu já deixei uma atividade para vocês resolverem na plataforma. Na verdade, vocês vão ver a atividade em PDF na plataforma e copiar com as respostas no seu caderno. Galera, assistam as videoaulas, leiam o material de apoio que vocês têm em casa, pesquisem e tirem as possíveis dúvidas durante o horário de aula, que vai ser todas as quartas-feiras, das 11 horas até as 12h35. Eu estarei no chat online para tirar qualquer dúvida de vocês. Mas antes, pesquisem, façam a leitura sobre o assunto. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre as manifestações literárias do período colonial. São elas o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, nessa ordem. Embora a literatura brasileira tenha nascido no período colonial, é difícil precisar o momento em que passou a se configurar como uma produção cultural independente dos vínculos lusitanos, ou seja, dos vínculos de Portugal. É importante que vocês saibam que durante o período colonial ainda não eram sólidas as condições essenciais para o florescimento da literatura. Mas que condições são essas, professora Angélica? Vamos ver? A existência de um público leitor ativo e influente, grupos de escritores atuantes, vida cultural rica e abundante, sentimento de nacionalidade. Esse sentimento de nacionalidade vai começar ali no barroco. E liberdade de expressão, imprensa e gráfica. Para vocês terem uma ideia, até o século XVIII, os textos produzidos por autores nascidos aqui no Brasil eram enviados a Portugal, impressos lá e depois trazidos à colônia, ou seja, ao Brasil. É por isso, galera, que alguns historiadores estudiosos da literatura preferem chamar esse período, tá? A literatura desse período de movimentos da literatura ou ecos da literatura brasileira. Então vamos lá falar sobre o primeiro movimento literário do Brasil, quinhentismo. O quinhentismo ele é dividido aí em duas vertentes, a literatura de informação e a literatura de catequese. A literatura de informação tinha o objetivo de levar informações. Isso acontecia por meio de cartas, relatos e crônicas. O principal autor desse período foi o Pero Vaz de Caminha, o famoso autor de A Carta. Eu vou já ler para vocês um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha. A segunda vertente foi a literatura de catequese, ou a literatura de formação, cujo principal objetivo era catequizar os índios. Isso aqui no Brasil aconteceu por meio de peças teatrais escritas pelo padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta teve grande importância na literatura aqui do Brasil. Foi ele quem escreveu a primeira gramática em tupi. Como eu havia prometido, eu vou ler para vocês agora um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma. Os cabelos deles são corredios. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, muito novas e muito gentis, com cabelos muito pretos e compridos, caídos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas de cabeleiras, que de as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Vejam só, Pero Vaz de Caminha, como informante, preocupou-se em transmitir ao rei os costumes indígenas. No trecho, por exemplo, ele manifesta surpresa diante da beleza e da sensualidade das mulheres indígenas. Agora vocês vão ver um vídeo
com algumas curiosidades e informações sobre esse período, sobre o quinhentismo. É o primeiro período literário aqui do Brasil, né? Corresponde aos anos de 1500 a 1601. A primeira coisa que você tem que saber a respeito do quinhentismo aqui nas nossas terras é que não era uma literatura artística. Todo mundo que escreveu entre 1500 e 1601 não estava interessado em fazer arte, em comover as pessoas, em falar de sentimentos e assim por diante. Então, essa literatura do quinhentismo aqui no nosso país, ela pode ser dividida em duas vertentes, né? Literatura de informação e literatura de formação. Que são nomes, né, velho? Autoexplicativos, mas tudo bem, vamos lá. Não era uma literatura de vontade, né, de intenção artística, mas era uma literatura de informação e de formação. Vamos lá. Informação, o que era? Obviamente, eram escritos que informavam, né, ao velho continente, a Europa principalmente, dessas terras recém-descobertas. Inclusive, nós aqui, Brasil, mano. Então, os caras, né, vinham pra cá, né, viajantes, cronistas, sei lá, pesquisadores, aventureiros, e mandavam pra Europa cartas, crônicas, certo? Com informações sobre o quê? Sobre a terra recém-descobertas. As terras recém-descobertas. Informações sobre a terra e o homem. Aqui, por exemplo, sobre o Brasil, a sua vegetação, a sua fauna, a sua flora, o seu clima, o homem que habitava aqui, o índio, seus costumes, suas crenças, sua complexão física e assim por diante. Então, literatura de informação feita por cronistas e viajantes, cartas e crônicas, e o mais importante dessa levada é quem, brother? Todo mundo sabe, né? Pero Vaz de Caminha. Ele escreve a primeira coisa em língua portuguesa no Brasil, a famosa Carta do Descobrimento, nossa certidão de nascimento literária. E aí é legal você ir acompanhando os vídeos, né? Eles vão se comunicando entre si, que daí você vai falar assim, pô, Josinho, mas não é uma discriminação com o índio dizer que a literatura começa só quando chega o português? De certa forma é e de certa forma não. Por quê? Porque o índio tinha uma literatura, mas não tinha a litere, que nós vimos já em vídeos anteriores, que é a letra escrita. O índio tinha uma literatura oral. A literatura escrita só começa quando chegam os portugueses aqui, e o primeiro registro literário do Brasil é a Carta do Descobrimento, Pero Vaz de Caminha, mandando lá para o rei Dom Manuel informações sobre, né, essa terra descoberta, se tinha riquezas, não sabia dizer, mas poderia ter aqui ouro, né, aquilo que movia as navegações, o interesse econômico, e também dizendo que deveria se salvar aquele povo que não conhecia a fé católica, os dois, né, combustíveis das navegações, né, as riquezas e a expansão da fé. Tudo isso está na Carta do Caminha. Outros cronistas, cara, muito pouco provável que apareça para vocês esses cronistas além do Pero Vaz. Mas vamos lá, Pero Magalhães Gândavo, Tratado da Terra do Brasil, Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, Fernão Cardim, Hans Staden, mas enfim, o mais importante é o Caminha nessa vertente de informação. Vamos para a segunda, a literatura de formação. O que é literatura de formação? É literatura feita pelos jesuítas para catequizar, formar os índios na fé católica, né? O começo da colonização do Brasil, que se deu um pouquinho depois do descobrimento, lá por 1530, é muito engraçado um livro que o Eduardo Bueno fez a respeito do início da colonização do Brasil. Ele chama de Náufragos, Traficantes e Degredados. São as três primeiras classes que vinham, né, povoar nós aqui: náufrago, traficante, bandido, degredado, né? E eles estavam aqui em contato com as índias peladas, sem noção de pecado. O Brasil tava um verdadeiro baile funk primordial. E são mandados para catequizar os índios, né, os padres jesuítas, aquela, né, como é que fala? Congregação, né, criada por Inácio de Loyola. Vem aqui para catequizar os índios. E para isso escreve. Quem são jesuítas importantes? Padre Manuel da Nóbrega, com o famoso diálogo sobre a conversão do gentio com O, que é aquele que não conhece a fé, e principalmente o padre Anchieta, José de Anchieta, o mais importante jesuíta, chamado de apóstolo do Brasil, já canonizado
beatificado recentemente, Santo Anchieta, ele escreveu para catequizar, mas alguns de seus escritos podem até se dizer que chegaram a um status literário. Ele escreveu 3 coisas. Ele escreveu autos, né, que são peças de teatro, anjos e demônios, né, digladiando para os índios saberem o que deveriam ou não fazer. Escreveu poemas, né, a maioria em homenagem à Virgem Maria, e uma gramática tupi. As 3 principais produções do Anchieta: auto. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre a segunda manifestação literária do período colonial, o Barroco. O Barroco, em linhas gerais, caracteriza-se pela oposição, pelos contrastes e pelos dilemas. O homem do Barroco ali vivia uma dualidade, buscava a salvação, ao mesmo tempo que queria usufruir dos prazeres mundanos. Daí surgiram os conflitos. Era o conflito entre o antropocentrismo, opondo-se ao teocentrismo. Como eu já falei no início, é nesse período que começavam a despontar os primeiros escritos nascidos no Brasil. E com eles surgiam as primeiras manifestações de sentimento nativista, de nacionalismo. Os textos variavam, as formas dos textos variavam em jogo de palavras e jogo de ideias. Vou explicar. O jogo de palavras caracterizava-se pela supervalorização da forma. Isso acontecia predominantemente na poesia. No Barroco a gente vai chamar de cultismo. O cultismo, então, era a supervalorização da forma em detrimento das ideias. Isso acontecia por meio de algumas figuras de linguagem e de uma elaborada estrutura sintática. Temos também o conceptismo, que foi a construção intelectual de uma ideia. Isso acontecia predominantemente na prosa por meio do desenvolvimento de raciocínios religiosos e filosóficos, ou seja, pela construção intelectual de uma ideia. Então, resumindo, cultismo era o jogo de palavras, a prioridade era valorizar a forma, isso acontecia na maioria das vezes na poesia, e o conceptismo era o jogo de ideias, acontecia predominantemente na prosa, e eles valorizavam nesse sentido o desenvolvimento intelectual de uma ideia em detrimento da forma. Os principais autores dessa época foram Gregório de Matos, conhecido, polêmico, e o famoso Padre Antônio Vieira, com seus lindos e elaborados argumentativos sermões. O texto que eu trouxe para ler para vocês foi o texto do poeta Gregório de Matos, apelidado de Boca do Inferno, justamente por causa de suas sátiras poéticas, das quais ninguém, mas ninguém mesmo, galera, escapava. Vejam só. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais possua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Para finalizar, eu vou falar sobre a terceira manifestação literária, o arcadismo. Em linhas gerais, o nascimento dele reflete a condição do intelectual brasileiro da época. Algumas informações importantes: foi mais intensa nas cidades mineiras. A vida cultural do período foi muito agitada, tanto a vida cultural quanto a vida política. A maioria dos escritores defendia a ideia de uma sociedade mais justa e igualitária, em detrimento à ostentação e ao luxo presente nas cortes europeias, e buscavam modificar a mentalidade ainda reinante nas elites. A linguagem no período arcadismo era poética, mais simples e direta. Eles imitavam os clássicos por meio de pseudônimos pastoris, e diferente lá do barroco, que havia lá aquela dúvida entre o antropocentrismo e o teocentrismo, no arcadismo vai predominar então o antropocentrismo. Eles vão escolher seguir a ciência. Os
principais autores desse período foram Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga Peixoto, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Cada autor desse tinha um pseudônimo pastoril. Eu vou ler para vocês agora um trecho de um texto de Tomás Antônio Gonzaga. Que havemos de esperar, Marília bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pôde enfim mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças, e ao semblante a graça. Bom, nos versos o eu lírico propõe a Marília que não esperem a passagem do tempo. Carpe diem, em sentido literal, significa colhe o dia. Esse texto sintetiza a valorização do momento presente, aproveitar o momento. Fora esses termos, tá, gente, tem outros termos, inclusive uma das atividades que eu passei, uma das questões que eu passei na atividade é para que vocês pesquisem outros termos que são característicos do arcadismo. Agora vocês vão assistir a um vídeo com algumas curiosidades sobre o arcadismo. Antes, tá, gente, eu queria deixar claro, eu queria dar algumas informações sobre a atividade. Eu não sei se eu já falei no início do vídeo, mas se eu não tiver falado, eu falo novamente. Copiem a atividade no caderno com caneta, de maneira organizada. Coloquem a data da postagem da atividade, que depois eu vou receber todas essas atividades. Fiquem agora com o vídeo e até logo. Até logo, gente. Um abraço. No último vídeo a gente falou sobre o barroco, aquele cara que estava numa tensão entre o teocentrismo versus o antropocentrismo, o corpo e a alma, o pecado e o perdão, aquela dúvida, aquela crise. Agora nós estamos no século XVIII. O homem do século XVIII vai fazer uma opção. Entre religião e ciência, ele vai optar pela ciência, entre fé e razão, vai optar pela razão. Tanto que o século XVIII, vocês conhecem, é conhecido como o século das luzes, devido ao iluminismo, aquele pensamento, aquela filosofia em que o homem diz que vai ser iluminado pelas luzes da razão, do conhecimento e da ciência. É nesse contexto que vai surgir o arcadismo. Só para lembrar, as ideias iluministas, brother, elas vão inspirar revoluções pelo mundo inteiro, você também está ligado disso. O iluminismo influencia a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira. Só para lembrar, né? Revolução Francesa deu certo, sim ou não? Sim. Independência dos Estados Unidos deu certo? Também. Inconfidência Mineira deu certo? Não, né, velho? Por quê? É nóis. Brasil, bate aí. Mas eu queria que você lembrasse que os caras que participaram da Inconfidência eram homens ilustrados. Era um movimento de elite e não do povo, tá certo? Homens que iam estudar na Europa, traziam para cá então as ideias filosóficas do iluminismo e também as ideias artísticas e estéticas do arcadismo. Só um detalhezinho, né? Inconfidência é um movimento de elite, o único pobre que estava na jogada, né, galera, era o Tiradentes e não por acaso o único condenado à pena capital. De novo, Brasil, nós, bate aí. Muito bem, então esses caras que participaram da Inconfidência fundaram também uma estética literária, eram poetas que se chamou essa estética de arcadismo. Tá? O que é o arcadismo? Arcadismo vem de Arcádia. Arcádia é uma região da Grécia Antiga, onde viviam pastores que cultuavam a poesia, segundo a lenda, e viviam em perfeita harmonia com a natureza. Tá? Se você lembrar desses três elementos, vai ser massa para você em qualquer questão sobre arcadismo. Grécia Antiga, natureza e pastores. Tá? Os poetas árcades aqui brasileiros estão em Minas Gerais.